ler o texto da palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 12, que é a instituição da Páscoa, e eu quero só falar algumas palavras para o nosso coração nesta noite sobre a Páscoa, como nós comemoramos a Páscoa, o que é a Páscoa, para que nós possamos ter uma compreensão um pouco melhor do que é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vai dar para colocar o texto aí, senão eu vou ler. Então vamos lá. Versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família vizinha, da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem, o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto, na verga da porta das casas onde comerem o animal. E nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluído a cabeça, as pernas, vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte, queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, sandálias nos pés, cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. E nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos ou filhos mais velhos, todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. E quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Glórias a Deus. Este foi o dia em que Deus, através de Moisés, instituiu o que foi a Páscoa para a nação judaica. Nós não comemoramos a Páscoa judaica. E eu vou explicar por que nós comemoramos a Páscoa de uma forma diferente. Mas vamos começar um pouquinho antes lá com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão, falou: olha, tenha certeza de uma coisa, a sua descendência será escrava em uma outra nação e ficará lá por 400 anos. Pensem nessa palavra. A sua descendência vai para uma outra nação e ali serão escravos e ficarão lá durante
400 anos, 4 gerações, diz o Senhor. E depois desses 400 anos, eu vou trazer justiça sobre a nação que os escravizou. E vou tirá-los de lá. E vou levá-los para uma terra prometida. Eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Talvez Abraão não tivesse nem ideia para onde Deus iria levar o povo, porque aqui não menciona no texto. Mas Deus falou, quando eu tirá-los de lá, eles vão sair de lá com grandes riquezas. E foi nesse mesmo dia que o Senhor fez uma aliança com Abraão. Isaac ainda não tinha nascido. E todos sabem como foi o nascimento de Isaac. A sua esposa Sara não podia ter filho, ele também não. Deus fez um milagre e ele teve então um filho chamado Isaac. E dessa descendência, Deus falou que iriam vir nações e que ele iria povoar a terra. E que essa descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Muita gente iria descender de Abraão. E depois Isaac teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e um desses filhos chamado José, por ódio dos seus irmãos, por raiva dos seus irmãos, ele foi mandado para o Egito, e lá Deus o abençoou. Ele foi levado como servo, como escravo, foi vendido como escravo, e lá José, abençoado por Deus, ele prosperou em tudo que ele colocou a mão. Ah, meus irmãos, como é bom ter uma mão abençoada, não é? Ore sempre e fale, Deus abençoe as minhas mãos. Abençoe as minhas mãos, Senhor. Como é bom ter uma mão abençoada. E José, aonde ele colocou a sua mão, ele foi abençoado, porque ele era cheio da presença do Senhor. Isso foi constatado até pelo próprio faraó, dizendo que José tinha a presença de Deus na sua vida. E José foi usado por Deus para salvar a sua família da fome. Faraó teve um sonho, ele interpretou o sonho, que viria 7 anos de abundância e depois viriam 7 anos de fome, de escassez. E José então deu a ideia de construir cidades, celeiros no Egito, e essas cidades foram construídas principalmente pelos israelitas. Trabalharam duro, não tinha carrinho de mão para carregar cimento não. Eu nem imagino como eles carregavam aquelas pedras enormes para construir aquelas cidades, né? Eles desenvolveram lá uma técnica, uma tecnologia para levantar aquelas pedras. Quando nós fomos em Jerusalém, o nosso guia mostrou para nós uma pedra que tinha assim na esquina de uma construção lá em Israel. Ele diz assim, ó, só aquela pedra ali pesa 14 toneladas. Foi calculado. Então a gente não sabe como que essa pedra subiu até lá, naquele alto, uma pedra de 14 toneladas. Eles tinham lá, ele falou que eles tinham um sistema lá de alavancas e que eles levantavam aquelas pedras para colocarem ali naquele lugar. Então José, ele foi usado como instrumento de Deus para salvar a sua família da fome. Para salvar a sua família de um período onde eles iam perecer lá em Israel, porque teve uma seca, um período de fome. E vocês vejam o que é a soberania de Deus. E quando a Bíblia conta essas histórias, é para nós entendermos que quem está no controle da história não é o homem, é o Deus Todo-Poderoso que está no controle da história. Os homens que estão nesta terra, eles pensam, eles planejam, sempre teve imperadores que quiseram governar o mundo, quiseram dominar o mundo. E virá o anticristo que também vai dominar o mundo, mas tudo isso é temporário, porque quem tem o domínio eterno sobre todas as coisas é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tem o controle de todas as coisas.
E depois de 400 anos, eu não sei se depois de uns 200 anos, José já tinha morrido. A Bíblia diz que veio outros faraós que não conheceram José e imprimiram sobre o povo israelita uma dura escravidão, uma vida amarga. Eu não sei se alguém aqui já experimentou uma vida amarga, uma vida tipo de escravidão, uma vida de dureza, uma vida difícil, uma vida de sofrimento. E essa foi a vida de Israel depois da morte de José. Uma vida de trabalho duro, de trabalho pesado, de sol a sol, apenas em troca de comida e um lugar para ficar. Eles não tinham salários. Mas Deus aprove que José, então, passados os 7 anos de abundância, ele guardou muito, estocou muito alimento, estocou muito trigo. E além de servir para alimentar a população do Egito, serviu também para eles ganharem dinheiro, porque outros povos vinham para buscar alimento lá, porque sabiam que lá no Egito tinha alimento e foram buscar alimentos lá. E Jacó também morreu no Egito, que ele foi para lá com a sua família. Mas nasce um menino que tem uma história registrada na Bíblia, seu nome é Moisés. E o nome Moisés significa tirado das águas. A maioria das pessoas aqui deve saber a história de Moisés. Então Deus levanta Moisés e ele é criado no palácio de Faraó, com toda a pompa. A filha do Faraó criou Moisés. E Moisés então é escolhido por Deus para tirar o povo daquela dura escravidão. As pessoas gemiam, as pessoas sofriam, as pessoas gostavam da comida, mas sofriam. Talvez acho que um consolo para o povo de Israel no Egito era a comida, porque eles sentiram falta da comida no deserto. E aí Deus envia Moisés para libertar o povo, mas o coração do faraó se endurece, o coração do faraó rejeita a proposta de Deus, e ele não deixa sair o povo, e Deus foi enviando as pragas. Foi lá o mar, os rios, as águas se transformaram em sangue. Depois vieram outras pragas, das moscas, das rãs, dos piolhos. Não sei se alguém aqui já teve piolho. É incômodo, né? Mas pensa numa praga de piolho, todo mundo se coçando. Eu já estou vendo gente até coçando a cabeça. Deve estar lembrando quando teve piolho. E Deus mandou todas essas pragas. E Faraó endureceu seu coração. E por último, então, Deus fala que vai mandar a praga dos primogênitos. Que numa noite determinada por Deus, ele iria mandar ali um anjo da morte, ia passar sobre o Egito, e todos os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais, todos iriam morrer, como justiça de Deus, por tudo que eles fizeram, pela vida amarga que eles impuseram ao seu povo ali no Egito. E naquele dia Deus falou para Moisés: na noite em que eu determinar, você vai instituir a Páscoa para os judeus por estatuto perpétuo. Em toda a sua existência, em todas as gerações, vocês vão celebrar, vão celebrar e vão se lembrar através de uma Páscoa, de uma reunião que vocês vão fazer com as suas famílias.
E então Deus falou, olha, no dia 10 deste mês, o calendário judaico não é igual ao nosso. O calendário deles começa em março e o primeiro mês começa em março e vai até abril do nosso calendário. E Deus falou, este vai ser o primeiro mês do calendário de vocês. E ele disse, no 10º dia vocês separem um carneirinho ou um cabritinho sem mancha. E tinha que ser sem mancha, sem defeito. Talvez eles nem entendiam isso, mas aquele cordeirinho ou aquele cabritinho sem mancha, sem defeito, já apontava para Jesus Cristo. O Cordeiro Imaculado de Deus que viria no futuro para trazer redenção e salvação à humanidade. E Deus falou, no 10º dia, vocês separem, tem que ter 1 ano, esse cordeirinho tem que ter 1 ano, tem que ser sem defeito, guarda ele até o 14º dia, e no crepúsculo da tarde, vocês matem ele, não quebrem os seus ossos, nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha como esse cordeirinho já simbolizava Jesus Cristo. Porque essa profecia veio para Jesus e a palavra era que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Quando as pessoas eram crucificadas e elas demoravam para morrer, eles jogavam aquela cruz para baixo e quebravam as pernas e os braços para que a pessoa pudesse morrer. E com Jesus isso não aconteceu, porque já havia a palavra que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E Moisés então orienta o povo e diz, olha, peguem o sangue desse cordeiro e passem nas laterais, ele fala ombreiras, né, nas laterais das portas e na verga da porta. Não deixe de passar, porque eu virei, vou passar sobre o Egito, e quando eu ver a marca do sangue na verga das portas, eu saberei que vocês estão lá dentro, e nada vai acontecer com vocês. Isso mostra para nós hoje também, irmãos, como é poderoso o poder do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Se há algo que nós temos que aprender a orar e pedir é, Jesus, cobre-me com teu sangue. Muitas vezes a gente fala, o sangue de Jesus tem poder. Mas o que mais nós devemos dizer é, Senhor, cobre-me com teu sangue. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Porque a Páscoa também tem a ver com isso. A Páscoa tem a ver com arrependimento, a Páscoa tem a ver com redenção, a Páscoa tem a ver com libertação e com perdão dos nossos pecados. Então Deus fala ali para Moisés, vocês vão comer a carne assada, não pode ser cozida, tem que ser assada no fogo. E vocês vão comer essa carne com pães sem fermento, pães asmos, diz a Bíblia, que é pão sem fermento, e com ervas amargas. E aí a gente fica pensando, por que Deus mandou celebrar a Páscoa comendo com pão sem fermento e com ervas amargas? E a explicação é que naquela noite não daria para fermentar a massa, esperar a massa levedar e depois pôr no fogo para assar o pão, porque não ia dar tempo. Então Deus falou, vocês vão comer o pão sem fermento. A Bíblia diz também que o fermento, ele representa também o pecado, ou coisas que desagradam a Deus. Vocês se lembram que Jesus falou para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus.
E isso significava que eles pegavam a palavra e criavam um monte de regras, um monte de leis que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, e a palavra ficava inchada, fermentada com um monte de coisas, aumentada com um monte de coisas que Deus não havia falado, que Deus não havia ensinado. Era por isso que Jesus falava, cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles têm muitas regras, eles têm muitas leis que eles mesmos não cumprem. Esse também é um significado do fermento na Bíblia. Então vocês vão comer o pão sem fermento e ervas amargas. Quem aqui já comeu pão com boldo, chá de boldo? Deve ser uma delícia, né? Chá de mentruz. Um chá amargo. Por que tomar uma bebida amarga? Tem algumas bebidas amargas que fazem bem, né? O boldo mesmo, faz bem para o nosso organismo. Eu me lembro de um médico que ele dizia assim, é doce? Cospe. É amargo? Come. Não sei por que ele disse isso. Mas a palavra de Deus nos ensina que o cordeirinho representava e simbolizava Jesus Cristo. E essas ervas amargas que eles bebiam, era simbolizando a vida amarga que eles tiveram no Egito. Para que eles não se esquecessem, na hora de reclamar, na hora de murmurar, que Deus os tirou de uma vida amarga, de uma vida de sofrimento, de uma vida dura. E normalmente é isso que acontece com muita gente. Deus liberta a vida da pessoa da sujeira, da podridão, da escravidão, e as pessoas ainda estão reclamando de Deus. Porque Deus não olha para mim, porque eu acho que Deus não me ama mais, Deus não ouve as minhas orações. Isso aí é o diabo que sopra no teu ouvido, para que você fique declarando palavras contrárias. Mas aqui, então naquela noite eles fizeram isso, e veio o anjo da morte, e foi uma tragédia no Egito. Choro, em todas as casas havia choro. E eu não tenho dúvida que algumas pessoas procuraram Faraó e falaram, Faraó, deixa esse povo ir. Deixa esse povo ir, senão nós não estamos mais aguentando praga atrás de praga, e agora morreram os nossos filhos. E então o Faraó deixa o povo ir embora, e o anjo passou aquela noite, morreram os primogênitos. E Deus falou para Moisés dizer ao povo, este dia vos será por memorial. O que é memorial? É algo que tem que ser lembrado. É algo que tem que ser lembrado. Não pode ser esquecido, porque Deus fala aqui que esse memorial era para todas as gerações, estatuto perpétuo. E essa festa da Páscoa se tornou a festa principal em Israel. Até hoje, a festa principal em Israel é a festa da Páscoa. E como eu disse, profeticamente, essa festa apontava para Jesus Cristo e a sua obra redentora pelo seu sangue derramado na cruz. Então a Páscoa é o evento mais importante em Israel. E assim como a Páscoa representava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, assim também nós somos libertos da escravidão do pecado
e somos transportados das trevas para a luz, da morte para a vida, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz em nosso favor. Esta é a conexão que tem entre essas histórias, a história do livramento de Israel e a história de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista estava pregando lá no deserto, ele vê Jesus vindo e ele aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Apocalipse, Jesus é mencionado como Cordeiro, aproximadamente 28 vezes Jesus é mencionado no livro de Apocalipse como Cordeiro, Cordeiro de Deus. Isso para confirmar as palavras proféticas, não é? O profeta Isaías expressa bem isso, né? Como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro para ser morto, para ser judiado, para ser espancado, para ser chicoteado ali, por causa que isso era necessário para a expiação dos nossos pecados. Olha que coisa interessante, nenhum homem era capacitado para morrer pela humanidade, porque tinha que ser uma pessoa sem pecado, tinha que ser uma pessoa justa, e não havia no mundo, o mundo está contaminado pelo pecado. Então Deus já havia preparado isso lá desde a eternidade. Meu filho, você um dia vai ter que ir à terra em forma humana e dar a sua vida para resgatar a vida daquelas pessoas que estão sofrendo, daquelas pessoas que estão perdidas, daquelas pessoas que estão presas nos vícios, daquelas pessoas que estão com as suas vidas cheias de demônios, com aquelas pessoas que estão doentes. Você vai dar a sua vida por aqueles que hoje não gostam de nós, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que hoje são nossos inimigos, mas você vai lá e vai dar a sua vida por eles, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, olha como não é coincidência. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi crucificado e morreu no dia da Páscoa. No dia que o Cordeiro foi sacrificado há milhares de anos antes, lá no Egito, Jesus foi crucificado milhares de anos depois. E Jesus celebrava a Páscoa. Mas a última Páscoa foi uma Páscoa diferente. Na última Páscoa, Jesus, ele se reuniu com os discípulos e ele instituiu a ceia do Senhor. Então nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Amém, meus queridos? Que significa a morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus estava instituindo ali, mesmo eles sendo judeus. Jesus falou para eles: quando vocês celebrarem esta Páscoa, vocês vão se lembrar do meu corpo que foi partido por vós e do meu sangue que foi derramado por vós. Então nós cristãos, nós celebramos a Páscoa celebrando Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. A sua morte e a sua ressurreição. E ele disse também para nós: celebrem até que eu venha. E ele já está vindo, meus queridos. Ele já está vindo. Com os olhos espirituais, nós estamos olhando para esse planeta e estamos vendo Deus dando uma peneirada na igreja. E infelizmente muitas pessoas estão abandonando a sua fé.
Muitas pessoas não estão vivendo uma vida de compromisso com Deus. Muitas pessoas não estão levando a sério as palavras do Senhor. Muitas pessoas estão deixando esfriar o seu amor a Deus. Pessoas estão perdendo a sua fé. E nós estamos vivendo os últimos dias. Eu falo isso com toda a fé no meu coração. Nós estamos vivendo já as profecias dos últimos dias. E tudo está acontecendo de uma forma tão rápida. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana, onde a pessoa dizia, o pastor estava pregando, ele dizia assim, que as pessoas que não forem com Jesus quando Ele voltar, que essas pessoas vão viver num mundo mais muito, muito, muito diferente do que elas viveram. As coisas vão mudar muito. Porque esse mundo não vai ter mais a presença do Espírito Santo aqui, batendo na porta do coração. Eis que eu estou na porta e bato. Se alguém abrir o coração, eu entro. E cearei com ele e ele comigo, diz a palavra do Senhor. Então Jesus se instituiu na noite da Páscoa, naquele dia que foi morto o cordeirinho e foi passado o sangue nas portas. Jesus falou, e ele já tinha preparado o coração dos discípulos que ele iria morrer. Ele falava constantemente da sua morte e da sua ressurreição. Então, nesse dia, ele institui então a ceia do Senhor, e para que nós lembremos da sua morte e ressurreição. Então, nós cristãos celebramos a Páscoa não como o mundo celebra. A Páscoa virou uma celebração comercial. A Páscoa virou uma celebração de ovos de chocolate botados por um coelho. E todo mundo sabe que coelho não bota ovo, né? Mas o coelho entrou na história porque o coelho é símbolo de fertilidade. Eu não vejo nada de mal você dar um chocolate para o seu filho, não, dar um ovinho para o teu filho. Mas você tem que ensinar ele o que é a Páscoa. Que a nossa Páscoa é Cristo. Amém? A nossa Páscoa é Cristo. É para celebrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Libertador. Jesus fez naquele dia, naquela noite, Ele fez essa substituição. Vocês não vão celebrar mais um cordeirinho lá. É como se Ele estivesse dizendo, aqui está o Cordeiro de Deus. Vocês vão celebrar a minha morte e a minha ressurreição. E aqui nós estávamos reunidos para orar. A Tânia lembrou lá do túmulo de Jesus. E quando nós estávamos lá, olha só como aqui, uma das mensagens mais lindas deste planeta, uma das mensagens mais lindas do Evangelho, é a mensagem que vem de um túmulo. Lá está escrito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia! Está escrito lá. Os anjos estavam lá para testemunhar. Pode vir alguma boa notícia de um túmulo? Mas lá no túmulo de Jesus está escrito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Foi falado aqui, o túmulo de Maomé está lá. O túmulo de Buda está lá, os ossos deles estão lá, acho que já até derreteram. O túmulo dos grandes
religiosos, está lá. Mas o túmulo do nosso Senhor está vazio. Amém? E hoje Ele está sentado à direita de Deus, cheio de glória, de majestade, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque Ele fez o sacrifício supremo. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o plano perfeito de Deus. Jesus é o plano perfeito de Deus, o plano eterno pelo pecado, pelas nossas transgressões. Você pode até dizer, eu vou à igreja, mas, nossa, eu cometo tantos erros, eu falho tanto, eu brigo, eu xingo, eu fico nervoso, mas, meu querido, você tem uma saída. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você não precisa carregar o peso dos seus erros, do seu pecado. É lógico que nós falhamos, nós somos humanos. Às vezes a nossa mente pensa coisas terríveis, às vezes o nosso coração fica com raiva, mas nós temos uma saída, nós temos alguém que perdoa os nossos pecados, alguém que nos ama verdadeiramente. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não sei se colocaram aí, mas não, tudo bem. Diz assim, em quem temos a redenção, Jesus, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E eu aproveito essa palavra para dizer a você o seguinte: se você se afasta de Deus, ou quando você se afasta de Deus, é porque você não compreende o amor que Deus tem por você. Porque o amor que Deus tem por você é um amor incondicional. Deus está sempre de braços abertos esperando você. Quando você sai de casa, quando você sai da casa do pai, quando você vai fazer as coisas que você quer fazer e quebra a cara, Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. Paulo fala em 1 Coríntios 5:7, ele diz assim, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E é por isso que na Páscoa nós celebramos a Cristo, a sua obra, a mensagem da cruz. Quando eu estava escutando os hinos hoje, eu lembrei da minha infância. Alguns desses hinos aí eu cantava na minha infância. Esse hino é tremendo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é poderosa. Irmãos, pensa quantas pessoas já foram transformadas pelo poder da mensagem da cruz. Pensa como o Evangelho chegou até nós, porque vidas foram transformadas, vidas se sacrificaram pregando o Evangelho, vidas se dedicaram a falar do amor de Deus, dos planos de Deus. Então, enquanto a porta está aberta, Deus está assim. Jesus está assim, ó. Não mais crucificado, mas de braços abertos para receber as nossas vidas e para nos abraçar e para estar conosco. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, vou pedir para colocar esse texto aqui, para nós lermos juntos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim, olha que palavra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós não fomos comprados por dinheiro, nós não fomos comprados por prata, nós não fomos comprados por ouro, nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro Imaculado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cordeiro sem defeito, sem mácula. E é por meio dele, é por causa dele que nós temos fé, e é por causa dele que nós temos esperança. E a mensagem da ressurreição é uma mensagem maravilhosa, porque a própria Bíblia diz: Jesus venceu a morte foi vencida. Isso significa que todo aquele que está em Cristo tem vida e não morte. Todo aquele que está em Cristo tem vida eterna e não morte eterna. Então, Páscoa não é só feriado, festa, bebedice, mas é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus, do que Ele fez por nós. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. A nossa religião não valeria de nada. Mas Ele ressuscitou, Ele vive. Como nós cantamos aqui, Ele vive para sempre. Para sempre. E Ele está prestes a trazer justiça sobre esta terra. Só Ele pode colocar as coisas nos eixos. Aqui. Todo domínio humano, até mesmo o domínio do anticristo, vai ser passageiro. A Bíblia fala que ele vai ter aí um domínio de 7 anos. 7 anos. Outros imperadores aí tiveram, outros imperadores aí, impérios, né, governaram aí 100, 200, 300 anos, mas passaram. O único império que não vai passar é o império de Jesus Cristo. Esse dura para sempre. Esse continua. Irmãos, às vezes, a gente precisa lembrar que nós somos peregrinos nessa terra. Todos nós sabemos o destino de cada um. Ninguém vai ficar aqui para semente. E quando você morrer, não vai ter um caminhão de mudança atrás do carro do velório levando o que você tem. Porque desse mundo nós não levamos nada. Nem a roupa do corpo. Levamos nada. Mas se você tem fé, você crê que Deus, por causa da obra de Cristo, Ele tem uma vida muito melhor para nós. Ele tem uma vida muito melhor para cada um de nós. Toma posse dessa vida, meu irmão. Toma posse. Toma posse. Ele disse: o ladrão vem matar e roubar, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. E vida em abundância não começa com coisa material, começa com coisa espiritual. Eu creio que Deus quer te abençoar, Ele quer te promover, Ele quer te ajudar a ganhar dinheiro,
Mas antes disso, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer transformar o teu coração, Ele quer fazer você uma pessoa útil, Ele quer fazer você uma pessoa que é um instrumento nas mãos dEle para ajudar outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos porque o plano do Senhor é perfeito. Se um homem pecador morresse por nós, não valeria de nada. Mas o Senhor teve que abrir mão do seu próprio Filho, o qual junto com o Senhor criou todas as coisas. E a tua palavra diz que todas as coisas são por Ele e para Ele. E a Bíblia diz que Ele é aquele que foi determinado para julgar este planeta, para julgar o mundo, para julgar o universo. E nós estamos aqui nesta noite, nesse domingo de Páscoa, para celebrar o nosso Senhor Jesus. Dizer: Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Jesus, obrigado, porque pelas tuas pisaduras, pelas chicotadas que o Senhor levou, a coroa de espinho que puseram na sua cabeça, é por causa dos teus sofrimentos, Senhor, nós pudemos ser reconciliados com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós celebramos o teu nome é poderoso. A mensagem da cruz é poderosa. A tua morte e ressurreição foi algo muito poderoso, muito sobrenatural, que muitas vezes, se nós não tivermos discernimento espiritual, a gente nem consegue entender o poder da tua morte e da tua ressurreição. Mas nós estamos aqui para te agradecer, para te bendizer, para te louvar e para te adorar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Chance